Estamos de volta. No primeiro bloco a gente falou da nossa bioeconomia e também de café. Agora o assunto é a carne e o couro. Dois setores que sofrem a pressão do mercado mundial pela preservação ambiental, principalmente na Amazônia. Tema que de tão relevante influencia até mesmo a importância geopolítica do Brasil no mundo. Atualmente, a produção de carne realizada nos 9 estados que compõem a Amazônia aqui no país é penalizada pelo mercado que busca fugir do risco de problemas socioambientais. Quais as soluções para esse desafio? Isso quem responde para a gente hoje é Fernando Sampaio, que é diretor de sustentabilidade da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, a ABIEC. Seja muito bem-vindo ao Planeta Campo, Fernando. Olá, obrigado pelo convite para estar aqui com vocês. Obrigada a você por ter aceito, por estar aqui com a gente falando sobre esse tema tão sensível, né, Fernando? Queria que você começasse então falando sobre quais os caminhos possíveis, né, para que a produção de carne realizada na Amazônia pare de ser penalizada pelo mercado. A rastreabilidade seria uma das nossas ferramentas principais? Pois é, a gente sabe que a nossa produção, né, ela é uma produção que ela pode ser extremamente sustentável, eficiente, né? Todos os produtores aí nos últimos anos investindo em tecnologia, mas você tem ainda hoje um processo acontecendo que é esse de tomada de terras públicas, né? Um processo de ocupação ali na Amazônia, principalmente. Então, a Amazônia hoje tem mais de 60 milhões de hectares de terras não destinadas. Teoricamente são terras públicas, mas você tem gente que vai lá e se apropria dessas terras e a primeira coisa que aparece depois do desmatamento é pasto e boi, e esse boi acaba entrando na cadeia e contaminando o resto de quem está tentando produzir direito, né? Uhum. E a única ferramenta que a gente tem para separar de fato o joio do trigo é você conseguir rastrear esse animal e saber a origem de onde ele está vindo, né? E tentar cercar isso de todos os lados, né? O frigorífico, o que a gente consegue fazer hoje é olhar o nosso fornecedor direto e saber, né, se esse fornecedor tem desmatamento ilegal, se ele está em terras públicas ou não, em áreas protegidas, mas a gente ainda não consegue fazer isso ao longo da cadeia, desde a origem, né? Por isso que a gente precisa aprimorar as ferramentas de rastreabilidade que existem hoje e estamos discutindo isso com o Ministério da Agricultura. Perfeito, Fernando. E aí a gente tem ali no Pará, né, uma iniciativa que vem tentando fazer essa rastreabilidade individual dos animais. O Pará, aí, que é um dos estados que mais produz carne dentro do bioma, e que também tem a indústria frigorífica instalada ali na região. Então, quais que são as soluções que vocês vêm testando por ali, né? Como isso vem sendo feito? Pois é, o Pará ele é um estado muito importante para a produção nacional, né? Ele tem um rebanho expressivo, mas é aquilo, ele é penalizado hoje pelo mercado porque tem gente, né, compradores tanto de carne como de couro que querem ficar longe do risco. Uhum. E por isso a nossa ideia de trabalhar junto com o Estado, não só o governo do Estado, as empresas nossas associadas que estão lá, como é que a gente pode melhorar a questão de acesso a mercados, né? Melhorar a produção da pecuária, né? Para que a gente tenha no entorno desse parque industrial que está instalado ali uma produção eficiente que atenda essa demanda, mas que a gente tenha essa rastreabilidade. E por isso, né, a gente começou um projeto piloto com o frigorífico Rio Maria, que é um dos associados da BIEC, onde a gente está conseguindo chegar lá no bezerro, né? Do bezerro até o frigorífico, você ter a rastreabilidade individual e dar essa garantia, né, desse monitoramento socioambiental para os compradores, tanto de carne como de couro. Então, isso está acontecendo e a ideia é que a gente consiga expandir também esse modelo. Perfeito, Fernando. E aí vocês têm ali também, né, como você falou, essa questão das terras públicas, que são um dos nossos problemas quando a gente fala de desmatamento ilegal, e tem também atividades ilegais que são realizadas e muitas vezes a pecuária acaba sendo responsabilizada. Pensando em tudo isso, o que precisa ser feito também por parte do governo, né, para coibir esse tipo de crime ali na Amazônia? Olha, a gente só consegue de fato avançar numa cadeia, né, numa produção sustentável, se tiver tanto a iniciativa privada como o poder público trabalhando juntos, né? Então, o privado a gente está fazendo o que a gente consegue fazer, que começar a implementar essa rastreabilidade, controlar de onde está vindo essa originação,
mas tem um papel que é do setor público, né, que é o da fiscalização, que é o de acelerar os processos de regularização, tanto fundiária como ambiental, e a gente sabe que ainda tem muito para ser feito, né? O país tem uma política pública hoje que é o PPCDAN, que é o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia. Isso é uma política federal, né, que é o que foi responsável lá no passado por uma grande redução do desmatamento ilegal. Mas a gente precisa do Estado também empenhado, né? Muitos dos processos de regularização ambiental estão na mão das secretarias de meio ambiente. E aí tem um detalhe muito importante, assim, tem uma minoria só desse gado que vem, que é ilegal mesmo, né? Que não tem como se regularizar, mas tem uma grande parcela de produtores que querem se regularizar e dependem dessa boa vontade do Estado. Então aí a gente precisa também melhorar os processos administrativos, né, para acelerar essa regularização e trazer todo mundo para dentro da cadeia. Uhum. Com certeza, Fernando. Inclusive, é importante citar que existem aí iniciativas, né, vindas da iniciativa privada, que estão fazendo esse esforço de regularizar produtores com passivos ambientais que podem se regularizar e voltar ao mercado formal. Agora, para a gente finalizar, eu queria te perguntar rapidamente sobre a questão da lei antidesmatamento aprovada recentemente pela União Europeia, né? E ela demonstra uma preocupação do mercado com a questão ambiental, mas também tem diversos pontos ali que podem se refletir em barreiras comerciais. Então, eu queria te perguntar se essa é uma tendência a se espalhar pelo mundo, né? E qual seria o caminho para a gente conseguir atender os mercados produzindo e preservando e atendendo ali aos interesses mútuos de ambos os países, né, do comércio internacional? Pois é, isso é complicado porque assim, a Europa é um cliente de fato que ainda é muito importante para a gente, né? Mas o que a Europa faz é colocar uma régua aqui em cima e se você não atinge essa régua, você não pode vender, né? A gente entende que é uma política excludente. E aí, voltando de novo no último ponto que a gente falou, né? Hoje, o interesse da indústria, a gente tem iniciativas concretas das nossas empresas que estão lá ajudando o produtor a se regularizar, a vir para dentro de uma cadeia sustentável, né? Então, a nossa perspectiva é de incluir cada vez mais e não de excluir, né? Perfeito. E o que a Europa faz é uma medida excludente, mas tudo Sim, bem, a gente está preparado para atender. De certa forma, a nossa produção para a Europa ela já é segregada, né, através do Sisbov. sim. O que a gente tem é que chegar de novo na origem, né, nesse bezerro que vai para essas fazendas aprovadas para exportação e garantir que nesse caminho eles atendam aqueles critérios que eles demandam. No caso, Perfeito. a legislação diz que é o desmatamento depois de 2020, né? Sim, sim. Então, vamos trabalhar para cumprir, mas a gente entende que não é o melhor caminho para você estimular, de fato, uma cadeia sustentável. Tá certo. Falei com o Fernando Sampaio, então, diretor de sustentabilidade da ABIEC. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigado a todos, boa tarde. Boa tarde para você também. Planeta Campo. Patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL. Apoio. SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade.